Claro, meu bem. Nunca a rejeitei nem poderia, porque não existe motivo para isso. Errei em não enfrentar minha mãe. Foi isso que aconteceu. Aceitei seus argumentos sem fundamentos. Fui fraco e omisso. Cometi o maior engano da minha vida. Você me perdoa? Clara abraçou-o com força e disse: como não perdoar o único homem que amei na minha vida e vou amar por toda a eternidade? Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Apesar de tudo, Augusto percebeu uma sombra de preocupação no rosto de Clara. O que foi, meu bem? Está preocupada? Augusto, você se importaria de ir falar com minha mãe e meu irmão? Acho que eles também gostariam de ficar cientes de toda essa história. Vou com prazer. Acho que é minha obrigação dar uma satisfação a eles. Você apenas se esqueceu de dizer o nome de mais uma pessoa. Esqueci. Sim, Nancy. Quero que ela também esteja presente, afinal, é minha cunhadinha. Os dois sorriram felizes com o reencontro. A vida pode separar os olhares, mas não separa o amor quando este é verdadeiro. Na casa de Clara, todos ficaram surpresos ao saberem do ocorrido. Filha, é isso mesmo que você quer? Perguntou Silvia preocupada e receosa de que a filha voltasse a sofrer. Mãe, a senhora sabe mais do que ninguém que nunca deixei de amar Augusto. Tudo foi esclarecido e vocês vão ouvir dele mesmo as explicações necessárias. Não vou dizer mais nada, prefiro deixar que ele exponha os fatos. Está bem, disse Silvia, quero apenas vê-la feliz. Trago para jantar conosco um dia desses, teremos muita satisfação em recebê-lo. Assim que combinar com ele eu aviso, está bem? Estaremos esperando, respondeu Silvia, pensando. Meu Deus, proteja a minha filha, não permita mais sofrimentos para ela. Augusto entrou em casa nervoso. O que foi, filho? Algum problema? Todos os problemas do mundo, respondeu sem paciência. O que aconteceu? Pode me explicar? Posso. Então, por favor, faça isso. Sabe que não tolero o mau humor. E eu não tolero que se metam na minha vida. É muito bom que a senhora saiba disso, porque daqui para frente não vou aceitar nenhuma interferência sua em nenhum sentido. Da minha vida cuido eu. Fui claro. Não sei do que está falando, o que eu fiz. Na verdade quem fez foi Leandra, mas tenho absoluta certeza de que foi sob o seu comando, como você sempre faz. Sua especialidade é manipular as pessoas. Tudo precisa acontecer conforme o seu desejo, sua determinação, mas agora chega, mãe. Ele deve estar se referindo ao encontro de Leandra com Clara, pensou. Mas como soube se somente nós duas tínhamos conhecimento? A não ser que se encontrou com Clara. Sim, só pode ser isso. Assim considerou que a melhor defesa seria o ataque. Escute aqui, Augusto, não sei do que está falando. Mas seja o que for, estou fora disso e não admito que você ouse me acusar de algo que não tenho a menor ideia do que seja. Sou sua mãe e mereço respeito. É melhor pararmos com essa conversa antes que eu tome outra atitude. Se foi a insuportável da Clara que falou sobre algum encontro com Leandra, ela só pode estar mentindo. Não sei de encontro algum nem me interessa saber, aliás. Nada que venha daquela família de deficiente me interessa. Augusto ficou ainda mais indignado. O que a faz pensar que estou me referindo a algum encontro de Leandra com Clara? Eu não disse nada. Isso quer dizer que tenho todas as razões do mundo para afirmar que a senhora está metida nisso até a raiz dos cabelos, não é, dona Janete? Janete, a princípio se intimidou, mas logo retomou o autodomínio. Pois muito bem, Augusto. Estou metida nisso sim, já afirmei várias vezes que não vou tolerar a presença dessa família na minha vida. É muito bom que ela saiba de uma vez que você vai se casar com uma moça de ótimas família, assim não alimente ilusões de reconquistá-lo. Pedro, que apenas ouvia a discussão entre o filho e a esposa, pensou. Meu Deus, Janete a cada dia mais se perde na inconsequência. A senhora compara sempre as duas famílias,
e nessa comparação a de Leandra sempre está na frente como a perfeita, a distinta. Enfim, a senhora não sabe nada da família dela, mãe, muito menos quem é Leandra na verdade, pois se soubesse jamais a aceitaria. Sei o suficiente, Augusto. Ela é de uma família que tem posses, bem-nascida, educada, enfim, o que sempre sonhei para você. Mãe, em nenhum momento a senhora falou de amor, de dignidade, de respeito e principalmente de caráter. Pensei que fossem essas as qualidades que a senhora iria considerar. Augusto, pense comigo, filho. Se você se casar com Clara, a possibilidade de ter um filho com a mesma deficiência da irmã dela é muito grande. Eu não quero ser avó de aleijado. A senhora não sabe o que está falando. O seu preconceito é tanto que a deixa cega. Fala sem conhecimento de causa. Conhecimento este que eu também não tenho. Mas existindo ou não essa possibilidade, mesmo assim não vou desistir do meu amor, da pessoa que escolhi para viver comigo por toda a minha vida. Enfim, mãe, não perca seu tempo porque vou me casar com Clara sim, e nada a vai impedir, muito menos a senhora, respondeu de forma explosiva e indignada. Isso é o que vamos ver, exclamou ela, ameaçando o filho. Vou deixar bem claro que não vou tolerar essas pessoas dentro da minha casa. Muito menos a deficiente. Não se esqueça de que esta casa é minha. A senhora não deixa ninguém se esquecer disso, mas não se preocupe, não vou trazê-los aqui na sua casa, eles vão frequentar a minha casa. Janete se assustou. O que quer dizer com isso? Quero dizer que estou indo embora desta casa. Janete percebeu que estava perdendo a batalha. Posso saber para onde vai e como vai se sustentar? Sim, porque a partir do momento que sair daqui, não contará com nenhuma ajuda financeira. Primeiro, vou para um hotel até encontrar um apartamento para alugar. Quanto à ajuda financeira, não preciso, mãe. Eu trabalho e posso me sustentar com dignidade. Só lhe peço que não tente mais interferir na minha vida se quiser que eu tenha ainda algum respeito pela senhora. Olhando com tristeza para a mãe, finalizou. Vou arrumar minhas coisas. Quero deixar bem claro que não queria esse desfecho, mas é necessário, para não acabarmos de vez com nossa família. Filho, afirmou Pedro, entristece-me vê-lo sair de nossa casa, mas admiro sua coragem. Lute pelo seu sonho. Se o amor que sentem um pelo outro for mesmo verdadeiro, vocês serão felizes. Obrigado, pai. Desejo muito que o senhor também possa se libertar um dia para conseguir viver em paz. Quem sabe, filho? Janete tentou mais uma vez fazer com que Augusto desistisse de sair de casa. Augusto, você é nosso único filho. Não pode fazer isso conosco. Eu lhe peço que fique. Mãe, meu amor por vocês continua o mesmo, mas preciso me definir na vida, construir minha base, enfim. Posicionar-me no mundo como meu próprio provedor. Quem sabe daqui a algum tempo tudo não está diferente. Não vou deixar de ser seu filho por morar em outra casa. Acredite, é importante eu tomar essa atitude. E quanto a Leandra? Não tenho compromisso algum com ela e já disse muitas vezes. Quero que ela também encontre seu caminho e deixe de interferir no meu. Assim, ele dirigiu-se ao seu quarto. Também sofria por tudo o que estava acontecendo, mas sabia que era importante tomar uma atitude, sair do útero da mãe e comandar sua vida. Uma semana se passou. Leandra, inconformada com o afastamento de Augusto, foi procurá-lo. Você não podia ter feito isso comigo, exclamou irada. Quem você pensa que é para me humilhar dessa maneira? Leandra, nunca tivemos nada além de amizade. Não sei por que está tão nervosa, isso iria acontecer mais cedo ou mais tarde. Você sempre soube que eu amo a Clara. Nós nos entendemos, apesar de sua armação, portanto, gostaria que não insistisse em um envolvimento que nunca vai existir. Isso não vai ficar assim, pode acreditar, Augusto, tenho dinheiro suficiente para conseguir tudo o que desejo e meu maior desejo é você. Vou tê-lo custe o que custar. Conhecendo você como conheço eu até acredito que fará qualquer coisa. Leandra afastou-se com passos fortes e o coração magoado e cheio de ódio.
Vou falar com Janete. Fiz tudo o que ela me pediu. Ela me garantiu que daria certo, que Augusto estava começando a gostar de mim, mas tudo não passou de uma grande mentira. Ela também me paga. Vendo Leandra partir, Augusto disse a si mesmo: meu Deus, como fui perder meu tempo com ela, que não possui nem um pouco de caráter. Felizmente, a vida está me dando nova oportunidade de ser feliz com a pessoa mais íntegra que conheço, e não vou perder essa chance. Lembrou-se de que aquele era o dia do jantar na casa de Clara. Preciso explicar tudo o que aconteceu para a dona Silvia. Espero que ela compreenda e não cause nenhum obstáculo na minha relação com Clara. Ao pensar em Clara, senti uma sensação de paz em seu peito. Como pude ser tão fraco ao ponto de aceitar as imposições de minha mãe? Não quero ficar como meu pai, acomodado, sem lutar pelos meus sonhos. Alguma coisa mais séria prende a minha mãe. Ele nada diz, mas é notório que não se sente feliz ao lado dela. O receio de enfrentá-lo deixa omisso, mas assim como eu, ele também um dia vai se libertar. Na casa de Clara, Silvia se entregava aos cuidados com o jantar que ofereceria a Augusto. Quero que tudo corra bem. Minha filha está feliz e é tudo o que quero, portanto, se ela aceitou as desculpas de Augusto, não serei eu a criar problemas, por menor que seja. Como bem disse Vilma, as pessoas erram incessantemente porque são humanos e passíveis de enganos. O que importa é que Augusto tomou consciência do próprio erro e ouviu seu coração. Dona Silvia, ouviu a voz de Vilma. Nancy reclama sua presença. Não sei qual a razão, mas hoje ela está um pouco agitada. Vou vê-la. Acompanhou Vilma até o quarto da filha e assustou-se ao vê-la chorando. Nancy, o que a houve? Por que está chorando? Eu soube que hoje o namorado de Clara vem jantar aqui em casa e eu gostaria muito de estar com vocês nesse jantar, mas penso que é impossível. O que está dizendo, filha? Por que acha que será impossível estar com sua família? Sei que ele ficará constrangido, como todo mundo fica quando me vê. Silvia experimentou uma angústia em seu coração. Acariciou o rosto de Nancy, passando as mãos em seus olhos úmidos, e lhe disse: filha, é claro que você estará conosco no jantar. Em momento algum você foi excluída e nunca será. Augusto quer muito estar com você, Nancy. Se não quisesse, não viria aqui. Filha, ninguém mais vai machucá-la. Mamãe já lhe pediu desculpas por todos esses anos que a mantive confinada dentro de casa. Envergonho-me da minha atitude leviana, mas quero que saiba que mesmo agindo assim nunca deixei de amá-la. Fui inconsequente e mais uma vez peço que me perdoe, mas tenha certeza de que tudo isso já passou. Tenho orgulho de você, da sua lucidez, das coisas que diz, enfim, quero ao meu lado em todos os momentos, principalmente nos momentos de festa. Nancy encostou sua cabeça no peito de sua mãe. Mãe, quero lhe pedir uma coisa. Fale, filha, o que é? Quero ir com Vilma àquela casa onde ela vai toda semana, posso? Silvia olhou para Vilma, que balançou a cabeça pedindo que deixasse. Por mim tudo bem, filha. Quem decide é Vilma, se quiser pode levá-la. Você quer, Vilma? Com o maior gosto, Nancy. Por que não convida sua mãe para ir conosco? É verdade, a senhora quer ir conosco, mãe? Quero, respondeu Silvia sorrindo. Preciso mesmo aprender muitas coisas, assim aprenderemos juntas, não, Nancy? Que bom, mãe. Você quer ir até a beira do rio, Nancy? Perguntou Vilma. Quero muito. Então vamos, deixemos sua mãe ocupada com os preparativos do jantar. Separaram-se e Vilma dirigiu-se com Nancy até o lugar onde ela mais gostava de ficar. Silvia, vendo-as, pensou: meu Deus, como fui tola, inconsequente, leviana, não sei. Por que só agora me dei conta da filha maravilhosa que tenho? Deixei-me levar pelo preconceito, pela vergonha de ter uma filha deficiente. Olhava somente para seu corpo disforme e não conseguia ver quem ela era na verdade, ou seja, muito mais que um corpo,
Uma alma perfeita e corajosa que passa por esta prova tão penosa e não se deixa abater. Não enxerguei o que ela tem para oferecer, que é mais do que possui tantas pessoas perfeitas. É fácil amar aqueles que são perfeitos, fisicamente bonitos e divertidos, mas nem sempre gostamos das pessoas que nos incomodam ou nos fazem sentir desconfortáveis por não possuírem os padrões de beleza que nós mesmos definimos. Dentro de cada alma existe uma rosa. As qualidades dadas por Deus vão crescendo em meio aos espinhos de nossas faltas. Se olharmos apenas para os espinhos, os defeitos, tanto nossos quanto dos outros, vamos nos desesperar e passaremos a achar que nada de bom pode vir do interior de cada um. Não raro, somos nós que nos recusamos a regar o bem que existe dentro de nós e, em consequência disso, ele morre. A característica do amor verdadeiro é a capacidade de olhar para alguém, perceber suas fraquezas e aceitá-lo como desejaríamos ser aceitos. Devemos reconhecer a beleza de todos, não importando se estão presos a um corpo deficitário ou não. É nosso dever ajudá-los a superar seus limites, mostrar-lhes que o corpo perfeito e belo nem sempre abriga uma alma perfeita e bela, pois as graves imperfeições são aquelas que atingem o espírito e são responsáveis por retardarmos nosso progresso espiritual. Capítulo 11. Tudo conforme o plantio. Clara esperava ansiosa a chegada de Augusto. Calma, filha, disse Silvia. Isso mesmo, Clara, fique calma, afinal ele não vai fugir. Pelo menos espero, exclamou Hugo brincando com a irmã. Por favor, Hugo, não fale isso nem brincando. Silvia sorriu, divertia-se com a ansiedade da filha. Ela o ama de verdade, pensou. Espero que ele corresponda a esse amor para que minha filha não sofra mais do que já sofreu. Ao som da campainha, Clara correu para abrir a porta. Vendo-se diante de Augusto, ficou parada olhando sem nada dizer. Não vai me convidar para entrar? Claro, entre Augusto, respondeu com um lindo sorriso. Silvia e Hugo receberam-no com gentileza, percebiam que Augusto sentia-se um pouco desconfortável e tudo fizeram para deixá-lo à vontade. Obrigado, Dona Silvia, por me receber em sua casa, foi dizendo. Sei que deve estar achando estranho eu estar aqui após tanto tempo, mas prefiro deixar claro logo de início que minha intenção é a melhor possível. Clara e eu conversamos bastante, pedi ela que me desculpasse por minha fraqueza e omissão, disse-lhe o quanto a amo e como a desejo para minha esposa, portanto, peço-lhe desde já a mão de Clara em casamento. Silvia e Hugo não conseguiram disfarçar o riso. Augusto, temos muito prazer em recebê-lo aqui em nossa casa. Sugiro que fique à vontade e deixe seu pedido para mais tarde. Deixo claro que se Claro desculpou, se seu coração pertence a você, só podemos abrir os braços e recebê-lo com muito carinho. O que importa para mim, Hugo e Nancy é a felicidade de minha filha, ou melhor, de vocês, portanto, sente-se e sinta-se como se estivesse em sua própria casa. A senhora tem razão, estou ansioso, mas é melhor mesmo deixar esse assunto para mais tarde, afinal, Nancy não está presente e faço questão da sua presença. Clara segurou a mão de Augusto e disse. Obrigada, meu amor. Não tem por que me agradecer, se vou pedi-la em casamento é natural que toda a família esteja presente, acho importante que todos me aceitem. Sentaram-se e conversavam animadamente. Silvia, chamando Vilma, pediu-lhe que trouxesse Nancy. Assim que a viu, Augusto levantou-se e, aproximando-se dela, disse com carinho. Então você é a famosa Nancy. Conheço-a de nome, Clara fala muito da irmã que ama acima de tudo, e agora tenho o prazer de estar assim tão pertinho de você e poder ver como seu rosto é bonito. Nancy sorriu. O rosto pode ser bonito, mas o resto... O resto é obra de Deus, Nancy. Ele quis que a beleza da sua alma se mostrasse em seu rosto porque ela é muito maior e contagia todos que a conhecem. Todos se surpreenderam com as palavras de Augusto. Augusto, exclamou Clara, nunca pensei que você fosse ligado a essas coisas de religião. Não era, Clara,
Mas depois de tudo o que nos aconteceu, tive grandes momentos conversando com meu pai e uma das coisas que ele me disse foi exatamente essa. Não importa a nossa aparência externa, o amor sempre será mais importante. Portanto, não devemos dar tanta atenção à beleza física, mas sim à beleza íntima, da alma, porque essa não se extingue jamais. Estou perplexo com você, meu amor. E também com seu pai. Ele me parecia tão submisso à sua mãe. Jamais imaginei ouvi-lo dizer coisas desse tipo. Estamos também impressionados, completou Hugo. Nancy tudo escutava com atenção. Augusto continuou. Você tem razão, Clara. Meu pai não era assim, e eu também nunca poderia supor que ele tivesse essa lucidez, mas, de uns tempos para cá, ele começou a frequentar, óbvio que sem minha mãe saber, a mesma casa espírita que a Vilma frequenta, e seus conceitos foram se modificando. Ele percebeu a inutilidade dos sentimentos e das atitudes que tomava de acordo com a imposição de minha mãe e, aos poucos, foi se transformando em uma pessoa mais humana. Foi ele quem me deu forças para enfrentar minha mãe e seguir minha vida da maneira como desejo. Todos estavam admirados com a sinceridade de Augusto. Ele parece ter realmente mudado, pensou Clara. Augusto aproximou-se mais de Nancy e a abraçou dizendo: Quero que me aceite como seu cunhado e principalmente como amigo. Eu já o aceitei, respondeu Nancy. Gostei de você e sei que vai fazer minha irmã feliz. Só lamento não poder entrar na igreja levando as alianças, exclamou sorrindo. Mas elas estarão aqui bem dentro do meu coração, embaladas pelo meu mais sincero desejo de felicidade. Todos sorriram felizes. Iniciava-se ali rumo à vida de união e felicidade, e também de muitos obstáculos. Nancy, você gostou de Augusto? Perguntou Clara assim que ele partiu. Gostei muito, Clara. Ele é muito bonito, não só no físico, mas também em seu interior. Clara ficou pensativa e, em seguida, disse para Vilma: Você não acha que está na hora de Nancy iniciar sua missão, como disse Dona Carmen? Acho sim, respondeu Vilma. Cada vez tenho mais certeza de que o caminho que Nancy vai percorrer é por meio da sua palavra. Estou mais atenta a tudo o que ela diz, a maneira como se expressa. E concordo com Dona Carmen. Ela possui o dom de sensibilizar as pessoas. Poderíamos ir o quanto antes à reunião. Lá é um lugar apropriado para o desenvolvimento desse dom de Nancy. Podemos ir amanhã? Perguntou Nancy, que prestava atenção à conversa e sentia dentro do seu coração que um novo caminho se abriria para ela, o caminho de se comunicar com as pessoas compartilhando com os outros os seus pensamentos. Claro. Se você quiser, Nancy, e estiver disposta, podemos ir sim. Quero muito. Quero me sentir igual a todo mundo, provar que posso emitir opinião, ser escutada, mesmo que seja por curiosidade. Clara sorriu. Minha irmã, as pessoas vão ouvi-la porque você tem muito a dizer e a ensinar, porque possui a vivência de aceitação da vontade de Deus. Dizer às pessoas o que pensa, o que traz dentro do seu coração há tantos anos é superar a si mesma. E esse comportamento as pessoas admiram e com ele aprendem a valorizar os talentos recebidos que, não raro, permanecem escondidos pelo fato de andarem distraídas com o brilho efêmero da matéria. Você acha mesmo que eu vou conseguir? Não acho, tenho certeza, respondeu Clara. Sua deficiência não conseguiu anular quem você é na realidade. Nancy, como sempre fazia, deu por encerrado o assunto. Estou cansada, quero dormir. Sem mais explicações, fechou os olhos e encerrou-se em si mesma. Clara e Vilma olharam aquele pequeno corpo disforme e sentiram um amor mais forte ainda por Nancy. Às vezes me pergunto, Vilma, o que será que está inserido no passado para alguém reencarnar carregando uma prova tão difícil? A princípio, pode parecer, Clara, que aí está uma grande injustiça de Deus, mas sabemos que isso jamais acontece, pois o Criador não possui dois pesos e duas medidas, nenhum de nós é vítima do acaso, recebemos o que semeamos e, na maioria das vezes, não prestamos muita atenção à semeadura,
Mas a semente cresce e produz os frutos de acordo com o plantio. Isso quer dizer que em vez de injustiça aí está presente a suprema bondade do Criador, que permite ao lavrador imprudente fazer uma nova semeadura. Exatamente, Clara, escrevemos nossa própria história e somos os únicos a vivenciá-la porque, na verdade, somos herdeiros de nós mesmos. Portanto, feliz daquele que consegue superar e vencer as provas exercitando o amor. É por tudo isso que o único sentimento que transforma o homem é o amor, não é, Vilma? Sim. É por essa razão que devemos aceitar a vida como ela é e por meio dessa aceitação modificar o que podemos, ou seja, nossa conduta em relação ao semelhante e a nós mesmos, com o trabalho, o amor ao próximo e a caridade plena. Mas não devemos deixar de sentir compaixão pelos irmãozinhos que de uma forma ou de outra trouxeram em seu corpo as marcas da inconsequência de outrora, exemplificou Clara. Afinal, todos temos dívidas a saldar e cada um carrega em si a parcela da culpa ao que faz jus. Tem razão, nada na vida acontece em vão. Deus nada faz que não tenha uma finalidade justa, de progresso espiritual. Nem sempre recebemos o que esperamos, o que queremos, mas sempre o que precisamos. Deus não atende às nossas vontades e sim às nossas necessidades, completou Vilma. Percebendo que Nancy se entregara ao sono reparador, saíram do quarto em silêncio. Levavam no coração a certeza de que algo mudaria na vida de todos. A expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais que são a consequência da falta cometida, seja desde a vida presente, ou seja, depois da morte, na vida espiritual ou ainda numa nova existência corpórea, até que os traços da falta tenham desaparecido. As expiações, todavia, são impostas, irrecusáveis, por constituírem a medicação eficaz, a cirurgia corretiva para o mal que agravou. Provação é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. Nem tudo o que acontece se inclui como prova para o indivíduo. Muitas vezes, é fruto das próprias circunstâncias em que vive e da situação do próprio orbe. Podem-se considerar programados ou previstos os acontecimentos de grande monta que exercem influência decisiva na vida do indivíduo. Capítulo 12. Erros e consequências. Janete se surpreendeu com a chegada de Leandra em sua casa, devido à maneira como ele se apresentou. O que é isso, Leandra? Nunca a vi assim tão nervosa, diria irada. Aconteceu alguma coisa com você? Aconteceu, respondeu impaciente. E vai acontecer com você se não me der uma boa explicação. Explicação? Posso saber de quê? Pode e vai saber. Que história é essa de Augusto ter saído de casa e estar novamente com aquela garota? Leandra, o que aconteceu foi que Augusto descobriu que você foi procurar a Clara dizendo que iriam se casar. É óbvio que ele não gostou. Nunca o vi tão nervoso. Nós discutimos e percebi claramente que ele estava se desligando de qualquer influência minha, deixando notória a sua intenção de colocar um fim na minha interferência em sua vida. Vou lhe ser franca, nada pude fazer a seu favor. Você podia ter usado sua autoridade como sempre faz quando quer alguma coisa, ter insistido que não aceitaria uma reconciliação entre os dois, enfim, porque não fez nada. Exasperada, pois não tinha a menor paciência para discutir um assunto quando sabia que não havia nenhuma chance de firmar sua vontade, Janete respondeu secamente. Leandra, sei entender quando perco. Da maneira como Augusto se comportou, as coisas que disse com tamanha convicção, não havia a menor chance de diálogo. Achei melhor aceitar por enquanto sua vontade. Se você quer mesmo saber, estou sofrendo muito com a ausência dele, que é meu único filho. Pois bem, dona Janete, falou Leandra com ironia, a senhora não pensou em mim, colocou-me de lado sem nenhuma consideração depois de tudo o que fiz para ajudá-la. Saiba que isso não vai ficar assim. Ninguém me despreza sem sofrer as consequências, portanto, pode esperar que a consequência virá, isso eu lhe garanto. Assim, a jovem saiu impetuosamente, deixando Janete estupefata. Ela é mais voluntariosa do que eu pensava,
Vou ter de ficar atenta, pensou. Leandra saiu levando em seu coração o desejo de vingança. Dona Janete e Augusto vão me pagar por tanta humilhação. A vingança é uma paixão inferior que domina os homens atrasados moralmente. A vingança não é compatível com a perfeição. Enquanto uma alma brigar e conservar esse sentimento, ficará nos porões do mundo dos espíritos. André Luiz a define como alma da magia negra e completa. Mal por mal significa o eclipse absoluto da razão. Nancy estava intimamente eufórica esperando o momento de ir à reunião. Deliciava-se com a oportunidade de estar entre as pessoas, conviver com o mundo, pode se comunicar. Sei que serei alvo dos olhares de todos, pensava, mas não faz mal, não posso recriminar ninguém, nem eu mesma gosto de me olhar no espelho. Como disse Dona Carmen, cada um é fruto de seu passado, e eu não sou diferente das pessoas nessa questão. Edifiquei em terreno falso e herdei as consequências dos meus erros. 1 centavo pelos seus pensamentos, disse Vilma entrando. Não estou pensando em nada, respondeu. Duvido, Nancy. Aposto que sua cabecinha está cheia de questões e seu coração de expectativas. Acertei. Vou dizer que sim, mas... é natural que eu me sinta assim, não é? Evidente. Nesses últimos tempos muitas coisas novas surgiram em sua vida, principalmente a sua inclusão na vida lá fora. É verdade, Vilma, sentia-me tão desmotivada, triste e completamente solitária. Agora se descortina na minha frente uma nova vida, ou melhor, uma vida como deve ser vivida, depois de tantos anos em confinamento dentro da minha casa. Vilma percebeu que havia algum tempo, Nancy estava mais lúcida, mais presente, diminuíra seus momentos de introspecção, tornara-se mais participativa e interessada, sem dizer que surpreendia todos com suas palavras coerentes, que direcionavam os pensamentos das pessoas para o bem maior, a fé e a coragem para enfrentar as aflições sem desespero e revolta. Sei que tudo passa, dizia, nada é para sempre. Querendo prolongar o assunto, Vilma perguntou. Nancy, como você consegue dizer coisas tão esclarecedoras para as pessoas? Mostra um entendimento que às vezes me surpreende, enfim, de onde tira toda essa compreensão? Também gostaria de saber, Vilma. Na verdade, as palavras brotam no meu cérebro como se estivessem sempre ali. Não sei dizer a você como sei, porque sei, mas garanto que tudo que falo é verdade e é o caminho para o bem e o equilíbrio, não só para mim, mas para todas as pessoas. Não acha estranho? Não resta a menor dúvida, Nancy tem sensibilidade, ela é médium, pensou e respondeu à pergunta da menina. Pode parecer estranho, Nancy, mas na realidade ouso afirmar que você possui mediunidade. O que é isso, Vilma? É o dom que algumas pessoas possuem, de uma maneira bem acentuada, de se comunicarem com o mundo invisível, sentirem a influência dos espíritos em qualquer grau de intensidade, serem sensíveis às intuições e inspirações que recebem e poderem passar tudo isso para o mundo físico. Você acha que eu possuo isso? Acho sim, Nancy. Mas por que somente agora isso foi aparecer? Não sei explicar com exatidão, mas pode ser que agora chegou o momento de você iniciar uma tarefa com as pessoas, sair do mundo em que vivia prisioneira e se projetar em direção ao próximo que necessita ouvir palavras de conforto. Penso que chegou a hora de se colocar como intermediária entre os espíritos e os homens. Há médiuns que o são desde a infância, enquanto outros se tornam depois de adultos, portanto, não há idade nem tempo determinado. E isso é bom, Vilma? Sim. Mas, é preciso permanecer com o coração cheio de amor e respeito com o próximo. Dessa forma, os maus espíritos não ousam tentar enganar o médium, e se assim agirem, serão facilmente desmascarados. E o que fazer para se proteger desses espíritos? Ter amor, força moral, desejo firme e sincero para fazer o bem de maneira desinteressada e principalmente usar a defesa mais poderosa que existe. A prece. Como disse Jesus. Orai e vigiai. Tudo isso os afasta. Sabe,
Vilma, pode ser que você tenha razão. Antes eu não sentia vontade de ir a lugar algum. Passava mal todas as vezes que saía de casa. Gostava de permanecer em meu mundo admirando o caminhar das águas do rio. Agora, sinto em mim uma força que até então desconhecia. Não me importo com a reação das pessoas quando me olham, pois sei que algum motivo existe para que eu esteja nessa situação de dependência, praticamente total. Sinto que posso fazer alguma coisa útil, ou seja, me comunicar. Estou muito feliz por você, Nancy. Sei que se inicia um novo tempo em sua vida. Peço que não tenha medo, pois este é um sentimento avassalador, que mina as forças da alma e se acentua nas almas que não cultivam a fé, tornando-as mais suscetíveis às influências inferiores e atraindo o indesejável. Nancy estava impressionada com as palavras de Vilma, mas sentia em seu coração crescer ainda mais a vontade de ser, de alguma maneira, útil às pessoas. Vou me esforçar, pensou. Quero ser o que Deus espera que eu seja. Uma guerreira, que luta com as armas que possui, e não fica desejando algo que nunca poderá ter, porque meu Deus quis assim e os motivos um dia vou conhecer, se ela permitir. Alegra-me sua maneira de falar, Nancy. Na verdade, Deus nos mostra o caminho, percorrer a opção de cada um. A chegada de Clara alegrou ainda mais o rosto de Nancy. E aí? Perguntou Clara, animada. Muito, Vilma respondeu, para lhe ser franca, animada em excesso, mas muito tranquila ao mesmo tempo. Que bom. Esperava mesmo isso. Trago uma boa notícia. Hugo vai conosco. O rosto de Nancy se iluminou com um lindo sorriso. Verdade? Nunca saímos assim, todos juntos, não é legal, Vilma? É sim, Nancy, muito bom mesmo. No horário combinado, todos saíram rumo à casa espírita. Assim que entraram, foram recebidos pelo orientador que havia sido devidamente esclarecido por Vilma. Sejam bem-vindos à nossa casa, disse com cortesia. Obrigada, senhor Jonas. Senhor Jonas, repetiu Sylvia, sou muito grata por nos receber em sua casa. Senhora, esta casa não é minha, mas sim dos espíritos que trabalham no Evangelho de Jesus. Sou apenas o cuidador terreno, e em nome da espiritualidade dou-lhes as boas-vindas e desejo que se sintam acolhidos na casa do Senhor. Todos se acomodaram e observaram tudo ao redor. O que viram agradou aos seus olhos e ao coração. Tudo estava na mais perfeita ordem e limpeza. Não havia nada que não fosse adequado. Existia uma mesa com alva toalha e um pequeno vaso com flores brancas no centro. Em um canto uma mesa pequena com uma jarra de água rodeada de copinhos já devidamente cheios com água para que fosse fluidificada. O Evangelho em cima da mesa, um quadro do Divino Mestre e a música suave, que embalava o coração dos presentes. Todos os que ali estavam foram convidados a entrar na sala conjugada, onde uma luz azul proporcionava serenidade. Lá, receberiam o passe magnético. Após o procedimento, Jonas fez a leitura do Evangelho, e, em seguida, passou as explicações. Nancy não tirava os olhos do orientador, bebia suas palavras como se fosse mel. Em certo momento, Jonas perguntou aos ouvintes se gostariam de fazer alguma pergunta ou observação. Para surpresa geral, Nancy foi a única que disse: Eu gostaria, senhor. Tenho algumas dúvidas que gostaria que me esclarecesse. Pode falar ou perguntar o que deseja, respondeu Jonas com gentileza. Porque nasci assim. Assim como? Respondeu Jonas com outra pergunta. Como o senhor me vê? Você sabe como eu a vejo. Claro, como todas as pessoas me veem. Com uma aparência feia que constrange e causa desconforto em todos. Não, Nancy. Não a vejo assim. Os meus olhos mostram-me um pequeno corpo que está cumprindo a lei de causa e efeito, mas meu coração consegue vê-la como você realmente é, ou seja, uma tarefeira tão valente e corajosa que escolheu passar por uma tarefa difícil, pois sabia que venceria. O que importa, na verdade, mais que o nosso corpo, é a nossa alma sã, perfeita, lúcida,
plena de conhecimentos divinos e apta a percorrer com valentia os caminhos que devem ser percorridos rumo à redenção. Fale um pouquinho mais, pediu Nancy. As recompensas que sonhamos alcançar no reino dos céus são resultados obtidos pelo Espírito que observa e pratica as leis de Deus. Da mesma forma, os resgates, as separações, são consequências da violação dessa lei. Todas as criaturas trazem em sua história fatos que não foram muito felizes no pretérito, e a bondade e justiça divina proporcionam a todas a oportunidade de refazer sua história de maneira mais correta, digna e coerente com as leis do Criador. Não é só você, Nancy, que recebe sua cota de reparação, somos todos nós, cada um em acordo com o que necessita, mas ninguém pode anular a lei de ação e reação. Devo ter feito algo muito cruel para receber uma cota tão pesada. Não nos cabe julgar a nós mesmos, Nancy, sobre o que fizemos no pretérito, mas sim nos esforçar para construir algo melhor, seguir a direção divina sem nos preocupar com o que fizemos no passado, mas sim com o que podemos fazer agora, no presente, para nos elevarmos como criaturas de Deus por meio da fé, do trabalho e do amor exercitado em favor do nosso semelhante. Esse é o caminho, por mais que sejamos atingidos por deficiências e limitações, sempre vai nos restar o caminho da prece, que nos aproxima de Deus. Em silêncio, todos acompanharam a vibração feita para os necessitados e enfermos. Ao término da reunião, despediram-se de Jonas. Cada um levava em seu coração a energia salutar recebida dos amigos espirituais. Mãe, quero voltar a essa reunião, disse Nancy. Vamos voltar, filha, temos muito o que aprender. Capítulo 13. Revendo o passado. Leandra permanecia inconformada com a separação de Augusto. Sabia que ele jamais havia prometido ou dado sinais de que desejaria mais do que uma simples amizade, mas sempre sentira por ele uma atração muito forte e sonhara ser um dia, principalmente com a ajuda de Janete, importante para ele. O sentimento de rejeição falava alto em seu coração, e cada dia que passava se fortificava mais e mais. Ele não podia ter me descartado assim tão facilmente. Não sou mulher de levar desaforo para casa, isso não vai ficar assim. Se ela pensa que vai se casar com Clara está muito enganado, eu não vou deixar, se não for meu, não será de ninguém. O pensamento de vingança ia pouco a pouco tomando forma em sua mente. Vou falar com Janete, decidiu, eu a ajudei quando me pediu, agora chegou sua vez de me ajudar. E vai ser agora. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Arrumou-se sem demora, chegou à casa de Janete, que demonstrou surpresa com sua presença. O que atrasa aqui, Leandra? Janete, preciso de sua ajuda, respondeu com ansiedade. Em que posso ajudá-la? Está com algum problema? Estou, mas posso resolver se tiver a sua ajuda. Fale, Leandra, o que posso fazer por você? Janete, estou ficando desesperada, não suporto mais a ausência de Augusto. Você sabe que sou apaixonada por ele e não consigo aceitar o seu desprezo. Temos de fazer alguma coisa para trazê-lo de volta para mim. Janete, percebendo em Leandra o forte sentimento de vingança, sentiu receio em se unir a ela, apesar de também querer separar Augusto de Clara. Mas, Leandra, o que podemos fazer a essa altura dos acontecimentos? Augusto não mora mais aqui, vejo pouco e, sinceramente falando, não possuo mais nenhuma autoridade em relação à sua vida. Ele não permite mais a minha intromissão, portanto, não vejo nenhuma chance de poder opinar. Calma, Janete, precisamos pensar, armar algum plano para que Clara novamente desconfie dele. Enfim, não sei na verdade o que fazer, mas sei que posso e devo fazer alguma coisa pela minha felicidade. Muito bem, pense em algo e voltaremos a conversar, mas que seja algo com grande chance de dar certo, pois não vou me arriscar se não tiver certeza da vitória. Combinado? Satisfeita, Leandra respondeu sorrindo. Combinado. Assim que tiver alguma coisa mais concreta volto a falar com você.
Está bem. Saiu sem perceber que Pedro ouvira toda a conversa. Assim que a esposa ficou sozinha, Pedro aproximou-se e, indignado, disse: Não posso acreditar que a própria mãe compactue com um plano para destruir a felicidade do filho. Janete assustou-se com a chegada do marido. O que você está dizendo, Pedro? Não imagino sobre o que está falando. Não perca seu tempo tentando me convencer que estou imaginando coisas, Janete. Ouvi muito bem a sua conversa com Leandra e adianto a você que não vou permitir que mova um dedo para atrapalhar os planos e a vida de nosso filho. Já disse que não sei do que está falando, mas, mesmo assim, respondeu completamente irritada, já vou lhe adiantando que não está em condições de questionar o que faço ou não, muito menos de se achar no direito de permitir ou não alguma coisa. Esqueceu? Pedro estremeceu diante da ameaça da esposa. Lembrou-se de tudo o que aprendera nas reuniões que frequentava e pensou: chegou a hora de me decidir, ou me liberto de uma vez por todas pagando pelo meu erro, ou ficarei preso a ela eternamente. Aprendi muitas coisas e uma delas é saber que a vontade de Deus nunca vai me levar aonde a sua graça não vai me proteger, portanto, chegou a hora de assumir um erro cometido há mais de 20 anos. Com coragem e firmeza, disse: Não perca seu tempo me ameaçando, Janete. Fique à vontade para fazer o que quiser, ou melhor, para me denunciar, não me importa mais. O que me interessa na verdade é me livrar de sua prisão emocional. Por essa razão, afirmo novamente, não vou permitir que nem você, nem Leandra façam alguma coisa para prejudicar Augusto e Clara. Espero que tenha entendido que seu reinado sobre mim acabou. Não totalmente, respondeu Janete completamente irritada. Antes vou desmascará-lo diante de Augusto e depois denunciá-lo na delegacia. Satisfeito? Esteja à vontade, Janete. Meu tempo de omissão já se esgotou, estou pronto para assumir e pagar pelo que fiz. Essa culpa está pesando muito nos meus ombros, portanto, faça o que achar melhor. Saiu sem ouvir as palavras ofensivas de Janete. Foi melhor assim, pensou. Chega uma hora que temos de acertar nossas dívidas com a sociedade e, principalmente, com as leis divinas. Essa é a minha hora, chega de covardia. Janete estava impressionada com a valentia de Pedro. O que deu nele? Perguntava-se. Agora sou eu quem está em dúvida sobre o que fazer. Lembrando-se de Leandra, disse a si mesma: por que essa menina tinha de vir até aqui me cobrar alguma coisa? Ela que faça o que quiser sozinha, se tiver sucesso, sorte minha que conseguirei o que quero sem mover um dedo para me comprometer. Leandra, alheia a tudo o que acontecia na casa de Janete, deliciava-se ante a perspectiva de conseguir acabar de uma vez por todas com a relação de Augusto e Clara. Você vai pagar caro, Augusto, se não voltar para mim. Será a última chance que vou lhe dar para se arrepender da maneira como me tratou, dizia. Sou bonita, rica e bem-nascida, tudo o que Clara não tem e jamais terá. Seu rosto nada mais é do que uma belezinha comum e sem graça. Preciso arranjar um bom argumento para dar motivo a Clara de terminar o namoro com Augusto. Tem de ser algo que não deixe dúvidas quanto ao comportamento dele, afinal, ela é toda certinha e não tolera nenhum deslize. É aí que eu vou plantar a desconfiança. Sempre que alimentamos pensamentos negativos de vingança, ódio, inveja ou tantos outros que afetam nossa alma, abrimos uma porta para que a energia negativa e destruidora tome conta de nosso ser, enfraquecendo nossa vontade e nos impulsionando cada vez mais para a inconsequência. O respeito deve estar inserido em todas as nossas atitudes em relação ao próximo e a nós mesmos, pois é ele que nos dá limites. Quando respeitamos nosso semelhante, jamais teremos atitudes desastrosas que levem sofrimento a quem quer que seja. Cada um possui a liberdade para agir como quiser, mas quem age conforme as leis de amor e fraternidade, com certeza sentirá a alegria de estar em paz consigo mesmo. Leandra, na sua inconsequência, cedia cada vez mais aos apelos da inveja, na sua inconformação por não viver a aventura que Clara vivia ao lado de Augusto. Porque Augusto a escolheu.
Tenho tanto direito a essa felicidade quanto ela, porque fui eu a deserdada dessa sorte. Sabe-se que os invejosos e os ciumentos estão em um estado de febre contínua, pois criam para si suplícios voluntários, por conta de se acharem melhores e mais merecedores que o outro. Janete, esquecendo-se de Leandra, direcionou sua preocupação para Pedro. Não sei o que faço, meu Deus. Se eu nada fizer, vou perder totalmente minha autoridade com ele, mas se denunciá-lo à polícia, vou prejudicá-lo porque com certeza irá para a prisão. Não sei o que fazer. Em nenhum momento, Janete pensou que durante todos aqueles anos não havia perdoado Pedro, ao contrário, fizera-o prisioneiro da sua arrogância, da sua posse, enfim, nunca se importara de verdade com os sentimentos dele, abusara de sua fraqueza e submissão. Não entendo como ele pôde me enfrentar sem medo. Pergunto-me de onde vem essa valentia se sempre se intimidou diante da minha autoridade. Vou descobrir o que ele está fazendo e em que lugar está indo para estar assim tão seguro de si. Por sua vez, Pedro, assim como Janete, também questionava. Enfrentei Janete, agora a esperar pela tempestade que, com certeza, virá. O que tenho a fazer agora é conversar com Augusto, colocá-lo a par da minha situação, triste e vergonhosa, mas da qual não posso mais fugir. Preciso enfrentar as consequências, mesmo depois de mais de 20 anos. Decidido a acabar de uma vez com a angústia e o arrependimento que o acompanhavam, foi ao encontro do filho, confiava em seu amor por ele e sentia que poderia contar com sua ajuda para enfrentar o que poderia vir. Não pensei que um dia tivesse de enfrentar essa situação que acreditava estar resolvida, mas Janete nunca entendeu, sempre usou isso em benefício próprio, fazendo-me um cordeirinho manso diante de sua autoridade. Nada se perde no caminho da vida, um dia o véu se levanta e os enganos e leviandades que pareciam estar bem guardados no fundo de um baú ressurgem cobrando resoluções. Nesse momento surge a oportunidade de quitar os erros cometidos mudando nosso caminho com o bem, recomeçando a caminhada com a dignidade que nos faz crescer como criaturas de Deus. Pai, que surpresa, disse Augusto abraçando Pedro. O que o traz aqui? Em primeiro lugar, a saudade de meu único filho, em segundo, a necessidade de conversar com você longe de sua mãe. Augusto demonstrou preocupação. O que está acontecendo, pai? Parece preocupado. Alguém está doente. Do corpo não, filho, apenas de alma. O senhor está me assustando. Fique tranquilo, filho. Preciso me abrir com você, afinal sempre me disse que desconfiava que eu tivesse medo de sua mãe por estar de alguma forma preso a ela, não é isso? Sim, pai. Nunca entendi tanta submissão em relação à minha mãe. Cada dia ela se impõe mais ao Senhor, dá ordens, exige, enfim, o Senhor tudo aceita sem reclamar, como um subalterno. Hoje você saberá a razão, filho. Mas advirto que vai se decepcionar com seu pai e eu não vou culpá-lo, pois acho natural que isso aconteça. Augusto, cada vez mais se preocupava, sentia que alguma coisa muito grave envolvia aquela questão. Por favor, fale de uma vez. Estou ficando nervoso e angustiado, seja o que for, confie em mim. O Senhor é meu pai e não vou julgá-lo. Encorajado, Pedro iniciou o relato. Durante muitos anos trabalhei em uma empresa de transportes. Você era criança nessa época, mas deve se lembrar, pois inúmeras vezes o levei comigo para o trabalho. Você se encantava com o tamanho dos caminhões e dizia que quando crescesse iria dirigir um deles. Augusto o interrompeu, dizendo. Lembro sim, pai, depois o senhor abriu sua própria empresa. Não foi? Sim, filho, mas o que preciso lhe contar foi como consegui abrir essa empresa. Como assim? O que quer dizer? Filho, os pais também erram, fazem coisas reprováveis como qualquer ser humano, e eu cometi um erro pelo qual sofro até hoje. Pois não sei como poderia reverter esse acontecimento, que manchou minha reputação diante de mim mesmo. Nesses anos todos, não me dei conta da gravidade do ato praticado, mas hoje tenho plena consciência e me envergonho muito. Pai,
disse Augusto. Já passou tanto tempo, penso não haver necessidade de falar sobre isso. Vamos esquecer o passado e dar importância ao presente. Ninguém mais deve se lembrar. Não, Augusto. Não posso mais esconder o que fiz no passado. Mesmo que ninguém se lembre, eu me lembro. Sou consciente do meu erro e não posso mais esconder esse fato, muito menos de mim mesmo. Quero limpar de alguma forma a leviandade praticada, portanto, ouça-me. Está bem, pai, mas quero que saiba que não vou julgá-lo. Não tenho esse direito, mas estarei pronto para ajudá-lo se for preciso. Continue. Certa ocasião recebi uma quantia muito alta referente a uma entrega. Sem pensar nas consequências ou no ato desprezível, apossei-me do dinheiro, depositando em minha conta particular, ou seja, dei um desfalque na empresa em que trabalhava. Envergonho-me de dizer que foi com esse dinheiro que consegui abrir meu próprio negócio. Augusto, no primeiro momento, empalideceu e com a voz trêmula perguntou: e como explicou a falta dessa verba nos cofres da empresa? Era eu quem movimentava a parte financeira. Por essa razão foi fácil explicar que não havia recebido o dinheiro, que havia negociado com o cliente que ele poderia pagar em vezes a partir do mês seguinte. Nesse ínterim, pedi demissão alegando problema sério de saúde e dizendo que o tratamento exigia cuidados especiais. Aceitaram minhas desculpas. E o que aconteceu depois? Posteriormente, aconteceu que a culpa caiu sobre o empregado da empresa devedora. Mas, pai, o senhor não acusou o recebimento. Sim, filho, mas tive o cuidado de fazer apenas uma rubrica que em nada parecida com minha assinatura usual. O rapaz não questionou a atitude de quem ele achava superior. Augusto sentia em seu peito a dor de saber que seu pai fora capaz de uma atitude tão desonesta e cruel em relação a uma pessoa inocente. Perguntou: pai, ninguém pediu a você uma explicação, visto ser o responsável pela parte financeira? Claro que pediram, Augusto. Fizeram uma cariação entre nós dois e eu afirmei categoricamente que não havia recebido a quantia. Que havia feito um acordo e não tinha assinado documento algum. Todos conheciam minha assinatura e não duvidaram de mim. Diante da afirmativa do rapaz de que havia entregado o dinheiro, o diretor disse: o senhor Pedro trabalha há muitos anos em nossa empresa, nunca houve qualquer deslize de sua parte, portanto, não tenho motivo algum para desconfiar dele. Para mim, a palavra dele merece crédito. E o que o senhor fez diante da situação? Nada. E o que aconteceu com o homem? Foi demitido. Abriram um processo contra ele. Mas agora vem o mais terrível, Augusto. O que mais aconteceu, pai? Antes mesmo que o processo fosse concluído, ele se matou por não aguentar o peso da desonra diante de sua família, sua mulher, sua mãe e seus 2 filhos. Pai, o que o senhor fez? Perdoe-me, filho, pelo amor de Deus. Nem eu mesmo consigo me perdoar. A culpa e o arrependimento devassam minha alma sem piedade. E minha mãe? Sua mãe sabe de tudo e é isso que me prende a ela. Sempre me ameaçou dizendo que ia contar a você essa história se eu não lhe obedecesse, mas agora chegou a hora de me libertar dela, embora não possa me libertar da culpa. Por alguns instantes Augusto ficou em silêncio. Na verdade não sabia o que dizer para aliviar a dor do pai. Lutava entre a decepção e o amor que sentia por ele. De repente, perguntou: pai, o senhor tem como encontrar a família dele? Assim de imediato não, filho, mas sei que se chamava João e onde morava na época desse acontecimento. Por quê? Porque sei uma maneira de aliviar sua culpa. Posso saber no que está pensando? Pai, vamos procurar a família desse rapaz, sua mulher e seus filhos, ver como vivem e dar a eles um suporte, uma indenização pelo mal que lhes foi feito. Mas como vamos achar essas pessoas? Já se passou muito tempo. Ora, pai, procurando, usando os meios dos quais dispomos para encontrá-los, enfim, esforçando-nos para isso. Pedro gostou da ideia. Você tem razão, disse,
Mas primeiro preciso saber se você me perdoa. Augusto abraçou seu pai e respondeu: Pai, não vou mentir dizendo que não estou surpreso e um pouco decepcionado com sua atitude, mas não vou julgá-lo. Acho que a consequência maior o senhor já tem. A culpa e o arrependimento que carrega, porém meu amor pelo senhor continua o mesmo. Vou ajudá-lo a amenizar esse sofrimento. Vamos procurar essa família. Tenho certeza de que se nos esforçarmos encontraremos. Pedro segurou as mãos de Augusto e emocionado agradeceu. Obrigado, filho. Não suportava mais o peso do meu erro. Peço-lhe desculpas. Agora, pai, vamos tentar amenizar o mal que foi feito por meio do pedido de perdão para essa família. Mais uma vez, ambos se abraçaram selando firmemente o amor que os unia. Pedro chegou à sua casa aliviado. No seu coração, misturavam-se os sentimentos de tristeza e alegria por ter conseguido assumir seu ato inconsequente do passado. Augusto é um ótimo filho, merece toda a felicidade deste mundo e eu não vou permitir que Janete faça algo que o impeça de ser feliz. Posso saber onde estava esse tempo todo? Saiu sem me dizer aonde ia. Fui até a casa de Augusto. Posso saber para quê? Pode. Fui contar a ele todos os meus erros do passado, uma história da qual me envergonho, mas que não podia mais esconder. Você o quê? Perguntou Janete completamente irritada. Isso mesmo que ouviu, fui contar a Augusto toda a minha vida. E ele? Apoiou-me e também me deu a solução, portanto, Janete, não precisa me ameaçar mais, estou livre da sua chantagem. A partir de agora vivo a minha vida da maneira que mais me aprouver. Você se esquece de que se eu for à delegacia denunciá-lo tudo muda de figura. Não perca seu tempo. Fui me informar e sei que com o passar do tempo esse crime, se posso chamar assim, já prescreveu, portanto, vamos esquecer esse assunto, é o melhor que você faz. Disse e pensou. Não sei se isso é verdade, mas é melhor que ela pense que é. Chega de autoritarismo, é preciso que ela perceba que não é a dona de tudo e de todos. Quanto a mim, vou procurar essa família e não descansarei enquanto não encontrar para, de alguma forma, indenizá-la. Pedro, eu quero lhe dizer que... Não diga nada, Janete, vamos começar outra etapa da nossa vida, mas quero que saiba que não permitirei nenhuma armação para destruir a felicidade de Augusto e Clara, deixe-os em paz. Janete achou melhor não insistir e se dirigiu para seu quarto. É melhor assim, pensou Pedro vendo-a sair. Capítulo 14. Aceitando os espinhos. Desde a conversa com seu pai, Augusto não conseguia pensar em outra coisa que não fosse a família de João, o rapaz que fora tão cruelmente prejudicado por seu pai. Meu Deus, como meu pai foi capaz de praticar ação tão cruel com alguém inocente? Um pai de família, trabalhador, com o único intuito de se dar bem financeiramente. Preciso achar essas pessoas, vou contratar um detetive, será a única maneira de encontrá-las. Amadureceu a ideia e foi atrás de um profissional que pudesse ajudá-lo, mas antes procurou o pai para conseguir algumas informações necessárias que ele talvez ainda tivesse na lembrança. Depois, informou tudo a Arnaldo, o detetive contratado. Assim que tiver alguma pista concreta entre em contato, avisou Arnaldo. Ficaremos aguardando. Clara percebeu a preocupação de Augusto e questionou. O que está acontecendo, amor? De uns dias para cá sinto um pouco distante, sou responsável por isso. Meu amor, de forma alguma, estou sim preocupado, mas nada com você, apenas me envolvi com alguns problemas de meu pai. Posso saber do que se trata? Desculpe, Clara, mas trata-se de questões particulares de meu pai e não tenho o direito de falar sobre isso, você me entende? O direito de falar ou não pertence a ele. Claro, meu amor, você está certo. Mas não fique assim tão pensativo, nem imagino o que seja, mas tudo dará certo. Tem razão, vamos falar de nós dois. Você ainda me ama? Perguntou Augusto sorrindo. Se eu ainda o amo. Não gostei da palavra ainda. Eu amo você, Augusto,
E nunca vou deixar de amá-lo. Ambos se abraçaram embalados pelas juras de amor eterno. Não podiam sequer imaginar que estavam sendo alvos de energias negativas frutos dos pensamentos poluídos de Leandra. Augusto vai me pagar pelo descaso, pensava Leandra constantemente. Se Janete desistiu, eu não vou desistir enquanto ele não passar pelo sofrimento que estou passando. Meu momento vai chegar, tenho certeza. Envolvida por energias sinistras, Leandra a cada dia mais se firmava no propósito de vingança. Alheios a tudo que não fosse a felicidade de estarem juntos, Clara e Augusto faziam planos que incluíam Nancy, que se apegara a Augusto devido à atenção que recebia. Nunca imaginei que a vida de Nancy tomasse novo rumo, disse Silvia a Vilma. É verdade, Dona Silvia, tudo mudou na vida dela e para melhor. Saiu do seu mundo particular e agora enfrenta sem medo os olhares e a surpresa das pessoas. Ela está feliz e a frequência às reuniões está lhe fazendo muito bem. Sabe, Vilma, ouvindo-a falar nas reuniões com tanta desenvoltura mal posso acreditar que seja minha menina que está mostrando às pessoas o caminho da fé, da coragem de lutar para vencer a si mesma. Tem razão, Dona Silvia, Nancy surpreende a todos. Suas palavras de fé e aceitação, sua voz doce e a maneira gentil de se expressar encantam e comovem todos os que a ouvem. Sabe, Vilma, às vezes sinto vontade de saber a razão de Nancy ter nascido com essa deficiência. Porque uma prova tão severa com uma menina meiga e conformada com sua própria sorte. Às vezes, parece uma injustiça, se ela nada fez de mal, nem pedir para nascer ela pediu. Vilma considerou que seria um bom momento para falar de coisas espirituais para Silvia, da relação que todos temos com o passado longínquo que esquecemos, mas que não se perde no tempo e que nos cobra reparação. Gostaria de conversar sobre isso, Dona Silvia? Gostaria sim, Vilma. Penso que já é hora de me informar sobre os temas que ouço nas reuniões da Casa Espírita. Entusiasmada, Vilma explicou. Dona Silvia, não sei muita coisa, mas posso lhe afirmar com certeza que todos nós herdamos os nossos atos, bons ou maus que praticamos e eles estão inseridos na lei de causa e efeito, ou seja, tudo o que fazemos, todas as nossas ações geram uma reação e temos de consertar o estrago que promovemos em nós mesmos ou em nosso semelhante. Não existe vítima, Dona Silvia, nem pessoa injustiçada. Tudo está perfeitamente ligado ao que fizemos na nossa existência passada ou presente. Como assim? A senhora acha mesmo que o Criador cometeria injustiça com alguma criatura que ele criou? Com certeza, não. A semente do que recebemos foi plantada por nós mesmos em algum lugar do pretérito. Mas por que Deus precisa dar uma prova tão severa a algumas pessoas? Não é Ele que dá o castigo, Dona Silvia. Ele dá a oportunidade de redenção para todos que falharam. Permite que cada um de nós reescreva sua história, aprendendo a ser humilde, fraterno e generoso, respeitando e amando seu semelhante. Mas se não sofrermos na pele o que fizemos nosso próximo sofrer, como saberemos a dor que infligimos a ele? Quem nunca passou fome jamais saberá o sofrimento que passam os que não têm o que comer, ou o que vestir, enfim. Só conseguimos aprender com a nossa própria dor. Estou impressionada com você, Vilma. Por quê? Admiro sua sabedoria, o modo como entende a vida. Não sou sábia, sou apenas uma aprendiz do Evangelho de Cristo. Um aprendiz que coloca em prática a teoria dos ensinamentos do Evangelho. Agradeço-lhe por estar sempre conosco, Vilma. Obrigada, Dona Silvia. Sempre considerei vocês a minha família. Nancy pediu a Vilma que a levasse até o rio. Por favor, acordei com vontade de sentir as águas borbulhando pelo caminho, elas acalmam minha alma.